A fórmula resolutiva da equação do segundo grau, ou simplesmente fórmula de Bhaskara. Antes de vermos a fórmula de Bhaskara, vamos a alguns fatos sobre ele. O termo Bhaskara só foi utilizado no Brasil por volta de 1960. Até então não se utilizava esse termo. Bhaskara nasceu na Índia em 1114 e viveu até cerca de 1185. Foi um dos mais importantes matemáticos do século XII. As suas obras tratavam-se principalmente da aritmética e da álgebra, contendo vários problemas de equações lineares e quadráticas. Ou seja, ele foi um dos principais responsáveis pelo estudo da fórmula das equações do segundo grau. Agora vamos a ela. Atualmente, a fórmula de Bhaskara é dividida em duas partes, onde nós temos x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde delta é calculado da seguinte forma: b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta ele é chamado de discriminante. Vocês vão ouvir bastante essa palavra. Todas as vezes que o exercício se referir a um discriminante, ele está se referindo ao valor de delta. Essa fórmula ela foi separada. Nas próximas aulas, a gente vai ver o motivo de se calcular delta antes de estabelecer essa fórmula. Mas, antigamente, essa fórmula era escrita da seguinte maneira: x igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c sobre 2a. Então, essas duas formas está correta, certo? Porém, o que mais utilizamos atualmente é essa. Vamos à aplicação da fórmula de Bhaskara. O primeiro passo é a gente separar os coeficientes. Quem são nossos coeficientes? É o termo A, o termo B e o termo C. O termo A acompanha a variável que está ao quadrado, então no caso é 1. O termo B acompanha a variável que não está ao quadrado, mas olha o sinal, então menos 2. E o termo C é o termo independente, que não possui nenhuma variável, no caso, menos 8. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo. Qual seria o segundo passo para a gente utilizar a fórmula de Bhaskara? O discriminante. Lembra quem é o discriminante? No caso, o valor de delta. Como que o delta é calculado? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Como nós vamos fazer aqui agora? Vamos substituir o A pelo valor de A, o B pelo valor de B e o C pelo valor de C. Então, delta é igual, quem é meu B? Menos 2. Se é negativo, vamos deixar dentro do parênteses. Então, menos 2 ao quadrado, menos da fórmula, 4 vezes, quem é o A? 1, vezes, quem é o C? Menos 8. Número negativo, sempre dentro de parênteses, para evitarmos erro de sinais. Delta igual, resolvendo a potência, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Também o sinal, negativo vezes negativo, positivo. Posteriormente, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Multiplicação de sinal, negativo com positivo dá o quê? Negativo. Negativo com negativo, positivo. Então, nosso delta aqui será igual a 36. Qual será o terceiro passo? Terceiro passo. Vamos substituir na fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vamos substituir nossos valores. X igual, muito cuidado aqui agora,
eu tenho menos b. Então, menos da fórmula. Quem é o b? Menos 2. Então, o que muitos erram? Coloca automaticamente só menos 2. Não pode esquecer que eu tenho menos da fórmula e o menos do número que é negativo. Mais ou menos raiz quadrada. Quem foi o delta que nós descobrimos? 36. Sobre 2 vezes. Quem é o A? 1. Então, 2 vezes o 1. Agora, vamos resolver. X igual negativo com negativo dá positivo. Então, 2 mais ou menos raiz quadrada de 36, 6. Sobre 2 vezes 1, 2. Qual será, então, nosso quarto passo? Quarto e último passo. Descobrir as raízes. Quem são as raízes? O x1 e o x2. Aqui nós temos o mais ou menos. Então, meu x1 vai ser a soma desses termos sobre 2. Então, 2 mais 6 dividido por 2. 2 mais 6, 8 dividido por 2, 4. Quem vai ser o x2? Se a gente somou, a gente vai subtrair. Então, 2 menos 6 dividido por 2. 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, a nossa solução aqui, ó, vai ser menos 2 e 4. Então, é dessa forma que nós vamos aplicar Bhaskara. Vamos ao exemplo 2. Então, pelo primeiro passo, nós temos que separar os coeficientes A, B e C. O coeficiente A sempre acompanha a variável ao quadrado, no caso, menos 2. Lembra que o sinal acompanha o número. O termo B, a variável que não está ao quadrado, 3. E o termo C, aquela que não possui variável, 2. Feito o primeiro passo, vamos para o segundo passo, que é o cálculo discriminante. Delta, que é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta igual, vamos trocar o valor das letras pelos seus respectivos números. O B, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, menos 2. Lembra, número negativo sempre dentro de parênteses. Vezes o termo C, que é 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Negativo com negativo, positivo com positivo, positivo. 9 mais 16, 25. Terminamos o segundo passo, que é o discriminante. Agora, vamos ao terceiro passo, que é a segunda parte da nossa forma de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Substituindo os nossos valores. Quem é o B? 3, mais ou menos. O delta, 25. Sobre 2 vezes o A, menos 2. Então, x vai ser igual a menos 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 25, 5. Porque 5 vezes 5 é 25. 2 vezes 2, 4. Positivo com negativo, negativo. Terminamos o terceiro passo. Agora, nós temos que descobrir as nossas raízes x1 e x2. Para a gente descobrir essas raízes, ó, x1, nós vamos pegar nossos termos somando. Então, menos 3 mais 5 sobre menos 4. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. 5 menos 3, 2. Maior 5, conserva o sinal de positivo. Sobre o denominador, que é menos 4.
Essa fração ela dá para ser simplificada, então nós vamos simplificá-la. Então, nosso x1 vai ser igual 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Olha o sinal positivo dividido por negativo, negativo. Achamos a nossa primeira raiz. A segunda raiz, x2. Vamos pegar agora os números subtraindo. Então, menos 3 com menos 5 sobre menos 4. Então, x2 vai ser igual. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 3 mais 5, 8. Conserva o sinal de negativo. Então, nosso x2 dá uma divisão exata. 8 dividido por 4, 2. Negativo dividido por negativo, positivo. Então, a nossa solução dessa equação do segundo grau, sempre escrevo os termos em ordem crescente, vai ser menos 1 sobre 2 e 2.